Olá pessoal, dando continuidade ao, ao curso de conjuntos, vamos falar agora das propriedades da interseção. Propriedades da interseção são essas aqui. São bem parecidas com a da união, tá? Que a gente viu ainda agora. A idempotente, a comutativa, a associativa, agora, a diferença é que em vez daqui ser o elemento neutro, aqui eu tenho um elemento anulador. Porque quando eu fizer a interseção com vazio, já não vai dar o vazio. Perdão. Quando eu fizer a interseção com vazio, já não vai dar A, vai dar o próprio vazio. Então aqui, vou colocar, aqui é o elemento anulador. E aqui de novo eu vou ter idempotente, aqui a comutativa, aqui a associativa. E aqui vai ter uma propriedade envolvendo a inclusão. A está contida em B significa que A interseção com B é o próprio A. Ok? Então, na aula de hoje, nós vamos demonstrar cada uma dessas propriedades. Primeira delas, vamos provar que A interseção com A é o próprio A. Então vamos para a prova. Se bem que eu vou fazer o seguinte, as propriedades 1, 2 e 3, as provas são idênticas às propriedades do item 10, que envolve a união. A diferença é que em vez de aparecer a partícula ou, vai aparecer a partícula e. Então é a mesma coisa. Então eu posso dizer o seguinte, em vez de fazer isso aqui, eu posso dizer que 1, 2 e 3 são análogas a... Já risquei, né? Mas vou colocar aqui. Análogas a as do item 10. Ok? Então as provas são idênticas. Então nessas condições eu não vou provar 1, 2 e 3. Eu vou começar a partir da propriedade 4. Tá? Então vamos lá. A propriedade 4 diz que a interseção com vazio é igual ao próprio vazio. Ok? Prova. A prova que eu vou fazer vai ser envolvendo redução ao absurdo. Ok? Prova de redução ao absurdo nós fizemos quando nós provamos que o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Como é que nós fazemos uma prova de redução ao absurdo? A gente supõe que isso aqui é falso e chega numa contradição. É isso que nós vamos fazer. Então, quando chegarmos na contradição, é porque a demonstração está concluída. Então, vamos lá. Suponhamos, por contradição, que a interseção com vazio é diferente do vazio. Ok? Então, estou supondo que essa igualdade não é verdadeira. Então,
Se esse conjunto é diferente do vazio, significa que ele possui elementos, né? Então, vamos lá. Então, existe um elemento X, que eu falo X e coloco Y. Existe um elemento Y tal que o Y pertence à interseção, ok? Então, se esse conjunto, se a interseção não é vazia, se ela é diferente do vazio, então vai existir um elemento Y que pertence à interseção. Logo, se Y pertence à interseção, significa que ele pertence a esse conjunto e ao outro. Ele pertence aos dois simultaneamente, né? Então eu vou dizer que o Y pertence a A e o Y pertence ao vazio, ok? Daqui já começou a dar problema, né? Já apareceu o problema. Daí eu posso dizer que existe um Y tal que o Y pertence ao vazio. Então, aqui já está a nossa contradição. Isso aqui já é a nossa contradição. Chegou na contradição, acabou a demonstração, ok? Então, nessas condições, eu posso dizer que a propriedade 4 está provada. Vamos agora provar essa relação aqui, né? Vamos lá. Nosso objetivo agora, propriedade... Deixa eu olhar aqui rapidamente. Propriedade 5, né? É provar que se A está contido em B, isso equivale a dizer que A interseção com B é igual a A, ok? Repare que, do ponto de vista do diagrama, é fácil perceber isso. Por exemplo, se A está contido em B, significa que A está dentro do B. Se A está dentro do B, então quando eu fizer a interseção de A e B, A interseção B, vai dar o próprio A, ok? Então é isso que eu quero provar. Que se A está contido em B, então a interseção é o próprio A. E vice-versa. Se a interseção é o próprio A, então o A está contido em B. Então vamos fazer isso. Repara que nós temos aqui uma equivalência, né? A seta nos dois sentidos. Significa que vale a ida e a volta. Então eu tenho que fazer duas demonstrações. Eu tenho que provar que essa inclusão implica nessa igualdade e depois provar que essa igualdade implica nessa inclusão. Então vamos lá. Prova. Vamos primeiro provar a ida, né? Seja A contido em B, ou seja isso aqui verdade, eu vou provar que isso me leva a essa igualdade. Então, se A está contido em B, então para qualquer que seja x, se x pertence a A, então x pertence a B, ok? Agora anote o seguinte. Tá, vamos lá. Vou deixar aqui essa igualdade, né? E vamos trabalhar assim. Note que... Igualdade não. Essa condicional. Note o seguinte. X pertence a A. Ok? Você concorda que se x pertence a A, então o x pertence a A? Sim ou não? Toda afirmação me leva a ela mesma. Ok? Você concorda também que se x pertence a A, então o x pertence a B? Sim ou não? X pertence a A me leva a x pertence a B. Por quê? Porque o A está contido em B. Ok? Então, em ambos os casos, eu vou ter que o x pertence a A vai me levar ao x pertence a A e ao x pertence a B. Eu vou ter isso e isso. Então, no final das contas, o x pertence a A vai me levar ao x pertence a A e o x pertence a B. Então, no final das contas, eu vou ter, como eu tenho um E aqui, eu posso colocar x pertence a A, interseção B. Ok? E o que significa isso? Significa que todo elemento de A é elemento da interseção. Então, logo, A está contido em A interseção B. Ok? Vou deixar essa informação aqui por enquanto.
Tá? Vou chamar de 1. Bem, agora, note o seguinte. Note que se x pertencer à interseção, o que vai acontecer? Se x pertencer à interseção, eu vou ter que x pertence a A e x pertence a B. Ok? Então, tenho isso e isso. Se qualquer um deles é verdadeiro, né, se eu tenho isso e isso, então basta eu pegar um deles. Ok? Se eu tenho A e eu tenho B, então eu tenho A. Ok? Então, eu vou ter que, se x pertence à interseção, eu vou ter que x pertence a A. Então, logo, eu vou ter que a interseção está contida em A. Vou chamar de 2. Então, daí, por 1 e 2, qual é 1, você lembra? 1, eu cheguei aqui, né, 1, que o A está contido na interseção. Se o A está contido na interseção e a interseção está contida em A, então eu posso dizer que a interseção é igual ao próprio A, ok? Então, com isso, eu termino a ida, né? Falta eu fazer a volta. Recapitulando aqui, né? Eu tenho que provar que... Eu provei, né? Acabei de provar que se A está contido em B, então essa igualdade é verdadeira. Agora falta eu provar a volta. Falta fazer a volta. Eu tenho que provar que se essa igualdade é verdadeira, então A está contido em B. Então vamos fazer aqui. Acho que dá nesse espaço aqui. Seja A, colocar assim, A interseção B igual a A. Ok? Note que qualquer que seja x, se x pertence a A, então eu vou ter o quê? Eu vou ter que x pertence a A interseção B, ok? Então, se x pertence... Vou até colocar uma equivalência. Se x pertence a A, então x pertence a A interseção B. Por quê? Por causa da igualdade, ok? Essa bicondicional vem dessa igualdade. Dizer que x pertence a A interseção B significa dizer que x pertence a A e x pertence a B. Então, tenho isso e isso. Como qualquer um dos dois é verdadeiro, então pode dizer que isso implica que x pertence a B. Ok? Então, no final das contas, eu provei que todo elemento de A é elemento de B. Então, logo, A está contido em B. E com isso, eu provo a volta, né? Concluí a ida e a volta. E nessas condições, termina a nossa última propriedade. E com isso, termina a nossa aula. Esta aula. Tomara que vocês tenham entendido. Até a próxima.